Olá, vamos falar sobre matemática. O assunto hoje é expressões numéricas com as operações básicas no conjunto dos números inteiros. Vem comigo. Vamos lá! Expressões numéricas com as operações básicas no conjunto dos números inteiros. Operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão no conjunto dos números inteiros, conjunto Z, que envolve então os números negativos. Vamos lá! Temos duas expressões numéricas, uma delas sem envolver parênteses, colchetes e chaves. E na segunda dela, nós vamos ter, então, uma expressão envolvendo parênteses, colchetes e chaves. Vamos começar pela de cima aqui. O que eu preciso sempre observar? Que nas operações básicas, primeiro vai ser resolvida a multiplicação e a divisão. Muito bem, então nós começamos aqui na multiplicação e na divisão. Então, o que nós temos aqui? 6 vezes 8. Acho que melhor nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui uma flechinha, né? Que eu estou dando sequência aqui. Então, 6 vezes 8, 48. Lembrando, então, que na multiplicação e na divisão, a regra é sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então, eu tenho uma multiplicação, multipliquei, 6 vezes 8 deu 48. Como eu tenho sinais diferentes, a minha resposta, então, é negativa. Copio mais 30, menos. Agora, 12 dividido por 3. 3 vezes 4 é 12. Então, a resposta é 4. Agora, é uma divisão de sinais diferentes. Na multiplicação e na divisão, sinais diferentes fica negativo. Muito bem, só que eu tenho o menos que está na frente desta conta aqui, então permanece. Agora, menos 48 mais 30, aqui nós temos que relembrar a regrinha do oposto. Sempre que eu não tenho menos na frente de um parênteses, colchetes ou chaves, eu tenho que fazer o oposto do que está dentro, seja do parênteses, colchetes ou chaves. Portanto, menos não aceito menos, ficaria mais 4. Aqui tem aquela regrinha prática que nós já vimos em outros vídeos, que eu posso fazer o quê? Somar os positivos, somar os negativos e depois subtrair. É o que eu vou fazer. Porque este e este são positivos, então, menos 48, 30 mais 4 é 34. Me sobra agora uma adição e subtração de números diferentes. Então, eu tenho que fazer 48 menos 34. 8 menos 4 é 4. 4 menos 3, 1. Portanto, 14. Aqui, temos que tomar um cuidado para não confundir com a regra de multiplicação e divisão. Aqui eu tenho uma soma e uma subtração. Então, eu subtraí, deu 14, e eu preciso deixar o sinal do número maior em módulo. Perceba que o que é módulo? É olhar o número sem considerar o sinal. Entre eles, o 48 é maior do que o 34 em módulo. Como este 48 ele é negativo, eu tenho a resposta negativa. Então, a resposta é menos 48. Isso tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil, quando eu estou iniciando essas operações básicas, de eu confundir com a multiplicação, né? E confundir dizendo que fica
como na multiplicação, sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Agora, nas operações de mais e menos, eu não posso fazer a mesma regra. Aqui, sinais diferentes eu subtraio e fica o sinal do número maior em módulo. 48 é maior que o 34, portanto, ele é negativo, permaneceu negativo. Então, a resposta é menos 14, que não é nem A, nem B, nem C, nem D. Portanto, aqui só a questão é a letra E, a minha correta. Vamos para o próximo, então, essa fechou. Nós vamos para o próximo agora, que é com parênteses, colchetes e chaves. Então, primeiro eu resolvo parênteses, depois os colchetes e depois chaves. Então, aqui nos parênteses, o que eu tenho? Eu tenho uma adição e subtração. A regrinha é, sinais diferentes eu subtraio e fica o sinal do maior em módulo. Então, 7 menos 4 é 3. O 7 é maior que o 4 e ele é positivo. Portanto, a resposta do 3 é positivo. O resto tudo eu copio igual. Então, sem mudar nada. Certo? Tudo igual. Ok? Então, eu só resolvi aqui o parênteses, ó. Ok? Mais 3. Agora, aqui sobrou uma multiplicação. Sobrou uma multiplicação. Então, veja bem agora, eu vou fazer 2 vezes 3, que é 6. Agora, eu estou numa multiplicação. Então, na multiplicação, sinais diferentes fica negativo. Certo? E o resto tudo eu copio igual. Colchete, aqui tem a chave, 1, mais, menos 6, aqui tem as chaves, mais, menos 25. Então, exatamente aqui eu chamo a atenção mais uma vez. Aqui eu tinha menos 4 com mais 7. Aqui, sinais diferentes na adição e na subtração. Eu faço a subtração, 7 menos 4 deu 3, e deixo o sinal do maior em módulo. Módulo é sem olhar o sinal, o 7 é maior que o 4. Portanto, deu positivo. Ok? Quando eu passo a ter uma multiplicação, ok? Eu faço a multiplicação, 2 vezes 3 dá 6, e na multiplicação, os sinais diferentes fica negativo. Então, veja que tem uma grande diferença, e eu posso muito bem, se eu não prestar atenção, confundir as regras, e daqui a pouco começar a dizer que menos 4 com mais 7 seria menos 3, porque sinais diferentes fica negativo. Então, tomar cuidado com as regrinhas, ok? Então, aqui é menos 6, porque se trata de uma multiplicação. 3 vezes 2 dá 6. Sinais diferentes na multiplicação fica negativo. E aqui não. 7 menos 4 é 3. E aqui, como se trata de uma adição e subtração, eu preciso deixar o sinal do número maior em módulo. No caso, é o 7 e ele é positivo. Ok? Então, chama atenção para isso, para vocês não se confundirem com as regrinhas dos sinais nas operações básicas dos números inteiros. Continuando, então, eu tenho agora o colchete. Esse 1 não tinha sinal. Quando não tem sinal, ele é positivo. Então, novamente, aqui eu tenho uma adição e subtração de números inteiros e sinais diferentes eu vou subtrair. Então, 6 menos 1 é 5. E eu deixo o sinal do maior em módulo. Como o 6 é maior do que o 1 e ele é negativo, então, sim, eu vou ter 5 negativo. E isso aqui está uma resposta do colchete. O resto tudo eu copio igual, porque se trata de uma expressão numérica. Agora, quando é menos, né, é número oposto. Se eu tenho um mais na frente, eu apenas copio igual, fica o mesmo número com o mesmo sinal, e eu já posso eliminar, então, os colchetes. Então, é menos 25 mais menos 6 menos 5, porque o mais aceita o menos. Agora sim,
eu tenho aqui adição e subtração com números iguais. Então, 6 mais 5 é 11, e aí eu conservo o sinal, que é menos. Novamente, aqui eu posso fazer uma confusão se eu confundir a regra dos sinais, tá? Aqui, quem confundir as regras, daqui a pouco está colocando mais 11. Isso está errado, porque eu estou fazendo uma adição e uma subtração. Então, na adição e subtração, os sinais iguais eu somo e conservo o sinal. Como era menos, fica menos. Ok? Tá? Só ficaria mais se eu estivesse fazendo uma multiplicação. Aí eu faria 6 vezes 5, 30. E aí 30 positivo, porque os sinais são iguais. Mas não é o caso. Ok? O mais ele vai aceitar o menos 11. Então, menos 25 com menos 11. Aí eu posso eliminar as chaves. E agora que eu tenho uma adição e subtração de números iguais. Então, eu somo 25 mais 11, que é 36. E eu conservo o sinal. Portanto, a minha resposta é menos 36. Não é nem A, nem B, nem C, nem D. Então, a minha resposta seria a letra E, NRA. Fechou?